Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor. Eu me chamo Evai Silva e hoje nós vamos meditar no texto de Atos, capítulo 9, do verso 20 ao verso 25. Antes de qualquer coisa, eu já queria pedir que você deixasse o seu comentário, curtisse o nosso vídeo, compartilhasse com seus familiares, com seus amigos. Antes de qualquer coisa, nós vamos estar iniciando com uma oração, pedindo a intervenção do nosso Senhor Deus para este momento. Oremos. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, queremos, meu Pai, neste momento pedir perdão pelas nossas falhas, te entregar as nossas vidas, meu Deus, e dizer que nós temos que viver, Pai, para te glorificar. Usa-nos, Senhor, neste momento. Prepara o coração, Pai, daqueles que irão ouvir, bem como me ajuda a falar das tuas verdades. Que a tua palavra, Pai, ela seja útil e que ela venha, meu Deus, atingir o mais profundo da nossa alma. Então assim, meu Deus, eu te oro e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como falado, meus queridos, nós vamos meditar mais uma vez no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 20 ao verso 25. Nós vamos dar continuidade ao início da história de Paulo, né? Saulo em Damasco. Nós temos assim o texto. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Como nós bem já sabemos, a história de Paulo, ela é bem conhecida. A gente sabe que ele era um homem obstinado em perseguir aqueles que seguiam a Cristo, ele que respirava ameaças contra o povo de Deus e que tinha sido levado ao chão ao ouvir o bradar da voz do nosso Senhor, né, do seu Senhor Jesus Cristo, que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus Cristo. E esse encontro seria um encontro que Paulo jamais esqueceria, e a partir daquele momento ali, ele nunca mais seria o mesmo. A sua vida mudaria como um todo, mudaria por completo. E nós temos o verso 20 que nos diz: e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Saulo, ele era certamente um emissário fúnebre, um representante da morte. Onde ele ia, levava perseguição aos cristãos. Era certamente um nome que amedrontava as pessoas. A gente sabe que ele estava ali presente na morte de Estevão. Ou seja, ele era um emissário da morte, um emissário fúnebre, um sinônimo de perseguição aos cristãos. Mas agora, ele deixa o posto de perseguidor do evangelho e assume o posto de pregador das boas novas de Cristo. Saulo, que tanto perseguia aqueles que seguiam nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, agora nas sinagogas proclamava Jesus e afirmava que ele é o Filho de Deus. Imediatamente após um chamado, que foi um chamado extraordinário, ele prega. Ele estava cheio de Cristo, cheio do Espírito, ao ponto de não se conter e pregar. E ele faz isso nas sinagogas dos judeus, justo o lugar de encontro deles. Saulo prega a Cristo justamente onde pregavam contra Cristo. Saulo prega Cristo onde era costumeiro para ele e para os outros castigar os que seguiam a Cristo. Logo no início da carreira dele, da sua carreira como evangelista, da sua carreira como pregador, como servo do Senhor, Saulo já nos dá uma amostra daquela que seria a marca do seu ministério, a pregação, uma pregação cristocêntrica, um fervor
cristocêntrico, que era centralizado em Cristo. A vida de Paulo era centralizada em Cristo. E ele mesmo nos diz em 2 Coríntios 4:5 essa marca. Ele diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E ele já nos indica que essa seria a máxima de sua pregação. Ele pregaria Cristo, nada mais e nada menos, somente Cristo, solos Cristo e este crucificado, ressurreto. E no verso 21, nós temos o seguinte: todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-lo aos principais sacerdotes? Saulo pregava a perseguidores, pregava a incrédulos, falava a incrédulos, e a reação deles não foi outra. A gente lê que eles ficaram atônitos e eles se perguntavam, não conseguiam entender o que eles estavam vendo ali nos seus olhos. O Simon Kitzmaker, ele vai dizer que aquelas pessoas, eles estavam ali se perguntando a eles mesmos se eles estavam ouvindo aquele que um dia foi um sumo sacerdote, aquele que um dia foi um perseguidor, ou se estavam ouvindo um cristão autêntico. Eles não conseguiam mais entender, eles estavam em dúvidas, eles esperavam ouvir de Saulo uma mensagem com instruções de como perseguir os cristãos, mas em vez disso eles ouvem uma mensagem que exalta o nome de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, uma mensagem que fala a respeito de Cristo sendo Filho de Deus. Os judeus, eles não conseguiam entender como se deu tamanha mudança, e a maior pregação de Paulo, eu devo lhes dizer ali, que não foi feita com palavras, mas sim com uma mudança de atitude, com uma mudança de caráter. Saulo não tinha mais o caráter mundano, o caráter perseguidor, mas agora habitava nele o caráter de Cristo. Cristo o transformou. Quem iria imaginar que ele, Saulo, um perseguidor, algum dia pregaria Jesus Cristo? A gente tem nesse fato a comprovação do poder transformador de Cristo. Ele transformou um perseguidor no maior missionário de todos, no maior evangelista de todos. E isso é uma prova indubitável, é uma confirmação indubitável da verdade que existe no cristianismo, na verdade que Cristo trouxe, na verdade que Cristo é. Ou seja, é o fato de que alguém que um dia, mesmo que tenha sido um perseguidor notório, obstinado do evangelho, pode se tornar, através do poder de Cristo, de uma hora para outra, através de um encontro verdadeiro com Cristo, um pregador inteligente, versado no evangelho, plenamente devoto a Cristo. Há salvação para você, há mudança para você que tem se retorcido em ameaças contra Cristo. Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Paulo. E este é o maior milagre que pode ser feito na sua vida, meu querido. Eu digo a você com toda a certeza do mundo, o maior milagre de Deus na minha vida foi Ele quebrar a minha rebeldia, a minha incredulidade e me transformar numa pessoa que adora o nome dEle, que é servo dEle. E foi assim com toda a história do povo de Deus, porque o maior milagre que Deus fez na vida de seu povo não foi abrir o mar vermelho, não foi ter dado vitórias para eles em batalhas, em guerras que pareciam impossíveis de ser vencidas, não foi o maná, não foi nada disso, não foi nada disso. O maior milagre de Deus na vida de seu povo é nos dar a fé, nos dar a capacidade de crer nele, de crer no evangelho, de professar o nome de Jesus Cristo, dizer que Ele é o nosso único Salvador, quebrar a nossa rebeldia, a nossa natureza. O maior milagre de Deus que Deus pode fazer na sua vida hoje, meu amado, não vai acontecer na esfera física, mas sim na esfera espiritual, na esfera do seu coração. O maior milagre que Deus pode fazer na tua vida é arrancar esse coração de pedra e colocar um de carne, que seja sensível ao evangelho dele, que seja sensível à voz dele.
Por isso eu quero te dizer que você pare de buscar dons visíveis, audíveis, isso de forma demasiada. Pare de centralizar a sua busca por Cristo em querer provar de algo sobrenatural, algo visível sobrenaturalmente. Pare com isso e busque por arrependimento, peça arrependimento, peça para que Cristo perdoe os teus pecados, peça para que Ele te dê uma verdadeira contrição, que você possa verdadeiramente abominar os teus pecados e se colocar em direção a Ele como um pecador e pedir salvação. O Matthew Henry ele vai dizer que dar a um homem um coração sensível a Deus é muito mais valioso que dar o dom a um homem de falar em outras línguas. O maior milagre é Deus te dar um coração sensível a Ele, sensível a Cristo. Pare de buscar outras coisas, essas coisas vão ser dadas a você na medida que Deus achar que deve dar. Arrependa-se, porque o arrependimento, a fé, é o maior milagre que Deus pode fazer na tua vida. E no verso 22 a gente tem: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quanto mais aqueles o acusavam, quanto mais apontavam o dedo para ele, mais ele se fortalecia. E testemunhava. Ele se tornou ainda mais corajoso, ousado e dedicado a pregar o Evangelho, em defender o Evangelho. Quanto mais o criticavam, mais ele pregava, mais ele falava de Cristo. Se por um lado ele passava por desconfiança por parte dos seus novos amigos, porque obviamente deveria existir desconfiança, porque aquele ali que agora estava falando de Cristo uma vez já foi um perseguidor. Por outro lado, os seus velhos companheiros, os sacerdotes, agora os censuravam. Mas isso não desanimava Paulo, pelo contrário, ele sabia que pregar a Cristo era a sua única missão. Então, cada vez mais, ele testemunhava a respeito de Cristo. E note, ele testemunhava a respeito de Cristo. Quem testemunha não vai dar um testemunho pessoal somente, vai testemunhar a respeito de Cristo. Óbvio que o relato pessoal tem a sua importância, mas o mais importante é testemunharmos o que Cristo fez em nossa vida, testemunharmos Cristo, puramente Cristo. E o verso 23 diz: decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. E o verso 24: mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. A perseverança de Paulo em testemunhar, em pregar a respeito de Cristo, certamente e rapidamente o tornou inimigo dos judeus. E esses, por sua vez, decidiram matar Saulo. Eles ficavam cada vez mais enfurecidos com ele, porque Paulo era mais hábil que qualquer outro. Era mais vigoroso, mais fervoroso do que qualquer outro. A pregação dele era forte e apontava para Cristo. A pregação dele era fecunda. Havia também o fato deles estarem com raiva porque ele era um desertor. Mas Saulo ficou sabendo o que lhe esperava, o que lhe aguardava. Sabia do plano para matá-lo. E assim o mais versátil evangelista estava pronto para fugir de seus perseguidores e continuar a pregar o Evangelho, a anunciar Cristo. Certa vez ele disse que estava preso, mas o Evangelho, a palavra de Deus, estava solta. Então, meu amado, eu quero que você olhe para tudo que nós falamos hoje e reflita. Paulo pregou a tempo e a fora de tempo, preso e em liberdade, doente ou saudável, pregou em sinagogas, em lares, nas escolas, em navios. Ele pregou. E pregou isso com um senso de urgência. Pregou isso com os olhos cheios de lágrimas e revestido do poder do Espírito Santo. E dito isso, eu quero te perguntar, para encerrar, o que é que tem te impedido de anunciar o Evangelho? É o seu pequeno tempo de conversão? As dores que você sente? A falta do apoio dos seus amigos? O ambiente onde você estuda ou trabalha não é propício para você pregar o Evangelho? Deixe de desculpas. Coloque elas de lado. Coloque a Bíblia em mãos. Abra e pregue. Os eleitos do Senhor estão aí, esperando, sedentos pela sua pregação, pela pregação pura e genuína do Evangelho, esperando que você abra sua boca e pregue o Evangelho. Então simplesmente vá.
Queria agradecer por você ter me escutado até aqui, ter escutado aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Então fique com Deus e nos vemos brevemente.